Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Cláudio, estamos de volta. Vamos estudar nesta oportunidade, trazer o resumo da nossa 12ª lição, estudando nessa oportunidade a primeira parte do capítulo 6 da carta escrita por Paulo aos irmãos de Efésios. Do versículos 1º ao 9, Paulo está tratando ali da relação entre pais e filhos, empregados e patrão, escravo, no contexto ali da época de Paulo, e seus senhores. Este capítulo 6, na nossa revista, ela está dividida em duas lições, a lição 12ª e a 13ª. Hoje nós vamos pegar essa parte, estudar um pouquinho, relembrar um pouquinho os ensinamentos de Paulo sobre a respeito da relação familiar, envolvendo o contexto ali entre pais e filhos. Na nossa lição anterior, quando Paulo fala sobre a mulher em relação à submissão ou estar debaixo da missão que Deus confiou ao marido, aqui nessa primeira parte desse capítulo 6, ele vai falar sobre a relação, o respeito que deve haver entre filhos, dos filhos para com o pai, os pais e também, os pais saber lidar com esta fase, dos filhos. Tem que haver o respeito, a consideração para que a família, continue exemplificando, dando exemplo à família cristã, a família que Deus formou. Então, o título da nossa lição: a relação entre filhos e pais, patrões e empregados. O objetivo da nossa 12ª lição: compreender a importância da obediência e da honra nas relações familiares, reconhecer o papel de pais e líderes como responsáveis por exercer autoridade com amor e equilíbrio, e também aplicar os princípios de respeito e justiça nas relações familiares e profissionais, refletindo o caráter cristão. Verdade prática, Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nossa verdade prática: devemos viver de modo a glorificar a Deus, promovendo harmonia e respeito mútuo em todas as esferas da vida, incluindo as relações entre filhos e pais, patrões e empregados. Nosso texto bíblico, capítulo 6, versículos do 1º ao 9, aqui da carta aos Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então a gente vê Paulo tratando da relação entre
pais e filhos, filhos e pais, e também, né, da relação empregatícia, do respeito que deve haver entre patrões e empregados. No contexto aqui de Paulo, onde existia a questão dos escravos, isso era muito mais latente, tá? Então, Paulo ele continua, na verdade, né? Ele finaliza o capítulo 5, tratando ali do respeito, da missão que Deus deu ao homem e da missão da mulher. A mulher está ali como auxiliadora, como adjuntora, né? Sobre a missão que Deus confiou ao homem. E aqui em Efésios, né, capítulo 6, versículos do 1º ao 9, Paulo continua a dar instruções sobre como viver de forma digna do chamado cristão, aplicando os princípios do Evangelho às relações cotidianas, entende? Ele destaca aqui, primeiramente, os deveres dos filhos e pais, e em seguida ele aborda as relações entre servos e senhores, promovendo os valores, né, de igualdade e de justiça, pois todos servem ao mesmo Senhor e Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, do versículo 1º ao 3º, aqui do capítulo 6, Paulo orienta os filhos a obedecer a seus pais no Senhor. Ele diz, porque isso é justo. E ele cita um mandamento, né, que é o 5º mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, primeiro mandamento, né, com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, esse trecho aqui, Paulo reforça a obediência, a importância dos filhos honrar seus pais como princípio espiritual prático. A gente sabe que existe questões específicas, particulares, né? Vivemos em uma sociedade totalmente desviada dos padrões, na sua grande maioria, obviamente, né, dos padrões da palavra de Deus, famílias desestruturadas, filhos vivendo longe dos pais, filhos sendo maltratados pelos pais, e é uma questão muito delicada, né? Existe famílias desestruturadas, literalmente desestruturadas. Por quê? Porque não aplica na sua vida, no seu contexto, o que a Bíblia ensina. Quando o homem ele se distancia de Deus, acontecem coisas terríveis. E uma coisa, irmãos, traz outra, provoca a outra. Mas nós estamos aqui como a luz de Cristo que brilha em nossa vida. A gente tem que cuidar da nossa casa e cuidar do outro. A missão que Deus confiou aos seus filhos é isto. Dar o exemplo, né? Cuidar da nossa casa, dos nossos, e dentro das nossas possibilidades, né? Aplicando os princípios do reino de Deus, que é cuidar, que é ensinar, que é mostrar, né, como a gente deve viver, como a gente deve abraçar o nosso irmão. Muitos filhos estão em lares onde os pais são piores do que estranhos. Então, todo esse contexto a gente precisa levar em consideração, mas tudo isso acontece porque o homem ele se afasta dos caminhos do Senhor, entende? Versículo 4, Paulo adverte os pais, em especial os pais, os homens, né, a não provocar a ira a seus filhos, mas a criar-nos na disciplina e instrução do Senhor. Ou seja, que a educação dos filhos deve ser firme
né? Ser firme, mas amorosa e guiada pelos princípios cristãos. Nos versículos 5º ao 8º, o apóstolo também fala aqui agora, ele vai tratar da relação entre escravos, servos e seus senhores, pedindo que obedeçam os empregados, né, os escravos, nesse contexto aqui, obedecessem a seus senhores, né, terrenos com sinceridade, né, como fariam para o próprio Cristo, não por aparência, mas como servo de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Aí Paulo lembra que todo bem que o servo faz é como se ele estivesse fazendo para o Senhor, né? Nós somos cristãos, nosso exemplo não é só dentro da igreja. Em qualquer lugar que nós estivermos, né? A gente tem que ser exemplo. No emprego também. A gente tem uma responsabilidade de ser luz, de ser sal, em contexto que Deus nos permitir, né? Nos colocar, entende? E no versículo 9, ele se dirige aos senhores, né? Os donos, né? Os patrões, né? Nesse contexto aqui, os donos dos escravos, e exorta a tratar seus servos da mesma maneira, entende? Sem ameaças, lembrando que ambos, tanto os servos, ou os empregados, os escravos aqui, como os senhores, têm o mesmo Senhor no céu. E este Senhor, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, o contexto, né, o propósito principal aqui de Paulo, ele está ensinando princípios cristãos de relacionamento para relacionamentos dentro de casa e no trabalho, né, o serviço, e ele mostra que a autoridade e a obediência deve ser praticada com respeito mútuo e justiça. Os filhos, os pais, os servos, os patrões, os senhores, né, são todos iguais diante de Deus, né? E cada um deve agir com responsabilidade espiritual. E os relacionamentos devem refletir o caráter de Cristo na vida de cada um de nós, né? Com amor, serviço sincero, respeito, né? À dignidade do outro. Então, existia na época ali de Paulo, a questão dos escravos era muito grande, né? Existia muitos milhares de escravos no território romano, e Paulo também trata de uma forma respeitosa que os patrões, ele trata isso lá na carta de Filemão, tratando ali do escravo Onésimo que tinha fugido do seu senhor, e Paulo orienta Filemão, senhor de Onésimo, que o recebesse, não como um escravo, né, mas como um irmão. Então, a orientação, o ensinamento bíblico da palavra de Deus é que haja esse respeito mútuo entre pais e filhos, filhos e pais, patrões e empregados. O primeiro tópico da nossa lição, a escravidão existia, né, a bênção de ser filhos, a importância da obediência, honrar pai e mãe e a bênção da vida feliz e longa. Então, aqui no capítulo 6, né, versículo do 1º ao 3º, novamente, Paulo aponta para a importância da ordem divina no lar. Filhos, versículo 1º, obedecei a vossos pais no Senhor, e isso é justo. Então, novamente, essa exortação reflete a centralidade da família, né, como instituição criada por Deus, né? E aí Paulo fala aqui da obediência no contexto bíblico aqui, não é apenas uma obediência, uma submissão cega, né, entre filhos e pais, mas um reflexo do respeito e reconhecimento da autoridade que Deus deu aos pais. Quando Deus vai falar em Êxodo, capítulo 20, quinto mandamento, que o filho honrar pai e mãe, é bom que obedeça, né? Porque é um princípio, é um mandamento do Senhor,
e há consequências para aqueles que desobedecem. Esse mandamento transcende a cultura, né? O tempo é atemporal, esse mandamento dos filhos honrar, obedecer aos pais, pois visa manter a harmonia e o bom funcionamento das relações familiares, que são a base de uma sociedade saudável. A obediência no lar serve também como aprendizado para que os filhos entendam a importância de respeitar outras pessoas, né? Autoridades e, acima de tudo, a Deus. A gente vê na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso tempo, essa questão da desobediência, da falta do respeito, né? O desrespeito é muito grande nesta sociedade, coisa que a gente não via em alguns anos atrás, irmãos, né? Então, como eu já pontuei, existem realidades específicas diferentes em várias famílias, né? Famílias desestruturadas, filhos criados apenas por um dos membros, por um dos pais, ou às vezes por um parente próximo, filhos sendo maltratados por pais, todo tipo de atrocidade a gente vê acontecendo, né? A gente acompanha nos noticiários. Tudo isso é fruto do afastamento de Deus. Aqueles que deveria proteger, cuidar, zelar, são os monstros que se aproveitam da fragilidade destes inocentes para fazer coisas terríveis. Então, tudo isso, irmãos, a gente sabe e a gente se entristece, né, com o caminho que o homem tomou, se afastando de Deus. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem antes do dilúvio. A expressão, a ideia ali é que Deus lamentou o caminho que o homem seguiu. Não era o propósito de Deus que o homem se afastasse do Senhor, dos princípios da palavra de Deus. Então, Deus lamenta a atitude, o caminho, a direção que os homens têm tomado, se afastando de Deus. Infelizmente, os filhos, muitos têm sofrido por estas questões, mas Deus restaura, Deus cura, Deus liberta, entende? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a tua vida a Deus. Deus ama, Deus zela, Deus cuida, Deus protege. Versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Então, ser filho ou filha é um privilégio, traz responsabilidades, e uma destas responsabilidades é que honre. Honra teu pai e tua mãe. Paulo reforça esse quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, e a honra vai além da obediência, envolve o respeito, o cuidado, a gratidão. E essa atitude não se limita à infância, mas deve acompanhar por toda a nossa vida, né? Quantos hoje vivem situações difíceis porque não honraram, não respeitaram, muitos nem falam com os pais, nem com, enfim. E aí se pergunta por que tantas coisas acontecem em suas vidas. É porque negligenciou esse princípio aqui de honrar pai e honrar mãe. O que passou, deixa para trás. Vai viver a tua vida, entende? Não adianta guardar no coração essa raiz de amargura. Isso só vai fazer mal. Jesus cura, Jesus, ele cicatriza a ferida que muitas vezes pais com a mente distante de Deus provocaram coisas, feridas inimagináveis na vida de filhos. Mas perdoa, entrega nas mãos de Deus e vai viver a tua vida. Deus cuida, Deus restaura. Não há nada nesta vida que Deus não cure, que Deus não restaure, tá?
Então, honrar os pais é uma demonstração de fidelidade a Deus que valoriza as relações familiares como essenciais para a estabilidade e prosperidade na sociedade, irmãos. E se honrar se manifesta tanto no comportamento quanto em ações práticas, né? Como cuidado quando os pais entram na velhice, a gratidão, reconhecimento, né? Que os filhos devem ter pelos pais por todo cuidado, por todo um investimento, por tudo aquilo, todo esforço que os pais empregaram em seus filhos, né? Então muitos não reconhecem, não agradecem. Quando os pais envelhecem, dão as costas aos pais, jogam lá no asilo e faz de conta que é um nada, né? Deus cobra isso, né? Versículo 3, porque para que te vá bem, sejas longas as tuas vidas sobre a terra. Então essa bênção de honrar pai e mãe não se limita apenas a uma longevidade física, mas inclui uma vida rica em significados, né? Rica em significados, uma vida de paz, de realização. Então, ao seguir os conselhos dos pais e agir com respeito, os filhos evitam muitos erros que poderiam trazer sofrimento. Em um lar onde a obediência e a honra se tornam um lugar de amor e segurança, refletindo o propósito de Deus para a família. Então, ser filho, ter filha, é uma oportunidade única de experimentar o cuidado de Deus, né, e aprender a depender de sua orientação divina. A gente está falando aqui para lá, cristão. Entende que você é cristão. Se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, eis aí a oportunidade, né, de mudar os trilhos, né, mudar a direção da sua vida, se não estava seguindo esse propósito, esse caminho aqui. Honra teu pai, honra tua mãe, né, cuida deles e Deus cuida de ti. Então, um princípio, é o quinto mandamento, né, e Paulo traz esse ensinamento novamente aqui na carta aos Efésios, quando ele está tratando aqui da relação entre pais e filhos. Então, a obediência, o respeito, cultiva um ambiente familiar saudável, no qual o amor e o cuidado são promovidos, tá? Então, é um mandamento, é uma orientação do Senhor. O tópico 2 fala sobre, agora, pais sábios e filhos equilibrados, a partir do versículo 4, né? Não provocar a ira dos filhos, a disciplina amorosa e a demonstração no Senhor. A partir daqui do versículo 4 do capítulo 6, o apóstolo destaca o papel central dos pais na criação dos filhos. Agora falando aqui dos pais, né? Sublinhando a responsabilidade espiritual e emocional que os pais possuem. Os pais devem cumprir essa missão exercendo autoridade, né? Mas autoridade com amor, né? Orientando e disciplinando os filhos de maneira justa, construtiva e respeitosa. Não significa que ausência de correção, tá? Mas a prática de um cuidado equilibrado. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira. Os pais devem evitar essa atitude, ou atitudes ou comportamentos que venham a causar essa frustração, né? Esse ressentimento, essa raiva nos filhos. Existem maneiras de educá-los com respeito, né? Evitando práticas que desmotivem, machuquem emocionalmente, humilhem a confiança e o respeito mútuo, né? Nos filhos e nos pais. Autoridade extrema é bom evitar, irmãos. Regras rígidas, disciplinas sem explicação, acaba gerando ressentimento e, ao invés de solucionar o problema, traz mais resultados ruins. Falta de sensibilidade dos pais, ignorar as necessidades emocionais dos filhos, desvalorizar seus sentimentos ou ridicularizá-los
pode criar feridas profundas. Vivemos em um tempo onde as feridas emocionais estão latentes, né? Em todas as idades. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter esta sensibilidade em saber falar, o que falar, na hora de falar, sempre com respeito, né? Com moderação. A questão da inconsistência é ruim, prometer algo, não cumprir ou aplicar punições imprevisíveis, né? Criando insegurança, criando irritação, comparações negativas. Isso é um desastre para a autoestima da criança, do adolescente, né? Comparar os filhos com outras pessoas ou com irmãos, na grande maioria das vezes, vai provocar um sentimento de inferioridade nesta pessoa, às vezes de inveja, de raiva. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, quando lidar com essas coisas, né? Se possível, procure a orientação de um profissional em situações mais delicadas. Há sempre uma maneira ideal, correta, de lidar, de tratar, né, com essas questões. A Bíblia, ele é nosso manual, ela tem orientação. Então, Paulo está, né, trazendo novamente esse ensinamento a respeito dos filhos honrar os pais e os pais saber lidar, né, com a criação do seu filho. Mas os pais devem criá-los na disciplina. Então, a instrução de criar os filhos, aqui o versículo 4, capítulo 6, a instrução de criar os filhos na disciplina indica que a disciplina não é uma mera punição, né? Mas um ato de amor que visa corrigir e orientar. Quer dizer, que educar os filhos, né? Educar os filhos para viverem em conformidade com os princípios bíblicos, ajudando a desenvolver o seu caráter, o seu autocontrole, com responsabilidades. Então, quando essa disciplina ela é feita com sabedoria, com empatia, ajuda os filhos a compreender os valores, o respeito, a obediência, né? Preparando para uma vida. A vida não é fácil. Então, essa preparação, esse cuidado, essa orientação parte desde da idade eterna do adolescente, da criança, né? Então, os pais, ele precisa ter este cuidado desde muito cedo. O mundo está aí para abraçar, né? As ideologias estão aí para distorcer tudo. Então, se não tiver este acolhimento, se não tiver essa escuta, esse cuidado, pode incorrer em sérias consequências, sérias situações que podem trazer muita dor. Então, a gente busca na palavra de Deus, a gente busca que a Bíblia está ensinando e não deve ser negligenciado. Então, o versículo 4 do capítulo 6, né, para os pais, cuidar, demonstrar, ensinar, né, corrigir, sempre da melhor maneira possível, né? Demonstrar no Senhor, entende? Então, Paulo vai falar que ao instruir aqui os pais a criar os filhos na demonstração do Senhor, o apóstolo está enfatizando a importância de integrar os ensinamentos de Deus no cotidiano familiar. Um bom exemplo é o culto doméstico. Isso faz uma grande diferença na vida dos nossos filhos, né? Transmitir valores espirituais, ensinando nossos filhos a discernir entre o certo e o errado à luz das Sagradas Escrituras. Então, essa educação espiritual começa no lar e ela é reforçada, né, pela igreja. Então, começa no lar, no culto doméstico. A igreja, ela ajuda, a escola dominical ajuda, mas começa no lar. Então, os pais devem liderar suas famílias com paciência e sabedoria,
conhecendo, né, reconhecendo que suas atitudes moldam não apenas o comportamento dos seus filhos, mas também sua percepção de Deus como Pai. Então, a centralidade de Deus na educação familiar, não apenas Deus no centro, né, fortalece os laços entre pais e filhos, mas também prepara os filhos para viverem como testemunhas fiéis do Evangelho, né, de Cristo. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, no 1995, página 1839, sobre aqui conselho, orientações de como os pais devem lidar, né, aconselhar os filhos, traz instruções importantíssimas, irmãos. Vou pontuar aqui algumas delas, é que é importante a gente relembrar isso aqui, entende? Os pais, eles devem exercer na vida e conduta cristã, devem ser exemplos de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu próprio emprego, sua profissão ou até seu trabalho na igreja. Família, irmãos, vem em primeiro lugar. É a família e não a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico dos filhos. A igreja, a escola dominical ajuda, mas começa no lar. Então, os pais precisam dedicar, apresentar seus filhos a Deus desde o começo da vida deles. Lembra de 1 Samuel? Ana e seu filho Samuel? Então, desde pequeninos, orar, apresentar a Deus todos os dias. Seus filhos estão dormindo? Entre lá no quarto, estenda as mãos sobre eles e apresente ao Senhor. Entende? Ensinar os filhos a temer o Senhor e se desviar do mal e amar a justiça e odiar a iniquidade. Responsabilidade dos pais. Né? Ensinar os filhos a obedecer aos pais mediante a disciplina bíblica com amor. Projetar seus filhos, proteger seus filhos de influências pecaminosas. A gente sabe que Satanás procura destruir a vida, a moralidade, os princípios. A gente vê aí essas ideologias contrárias à palavra de Deus, né? Faça com saber aos seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando tudo o que faz, pensam, né? Deus está vendo tudo o que faz, que pensam, que diz, entende? Levar os filhos bem cedo na vida cristã, ensinando, admoestando, mostrando como é a vida daqueles que servem a Deus, né? Habituar nossos filhos a uma igreja que glorifica o nome do Senhor, que Jesus seja o centro. Se você frequenta a igreja em que Cristo não é o centro, reavalie essa situação. Procure uma igreja onde Jesus seja o centro, onde a palavra de Deus seja pregada, né? Onde o pecado seja rebatido, seja combatido, entende? Então são várias instruções, né, que nos ajudam neste preparo, irmãos, nesse processo de ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. E finalizando aqui o terceiro tópico, servos e senhores, orientações aos servos, servindo como ao Senhor, aos senhores, e orientações aos patrões. Então, finalizando aqui, a escravidão era uma triste realidade no mundo romano, né? Na época de Paulo, né, era uma triste realidade desde os tempos, né, antigos. A escravos era aceito, né? Era na cultura era normal se ter escravo. Na época ali do apóstolo Paulo, por exemplo, calcula-se que cerca de 60 milhões de escravos viviam, né? Existia ali no Império Romano.
Não só, irmãos, trabalhadores sem instrução profissional, mas tinha pessoas de alto conhecimento, médicos, professores, secretários, artistas, enfim, pessoas de várias profissões, de vários conhecimentos que eram escravos. Vale a gente lembrar de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia. Eles eram nobres, entende? Eles serviam no palácio, tinham liberdade, tal, mas estavam ali como escravos. Eles não eram totalmente livres. E assim era naquela época. Entendeu? Se um reino conquistava outro, as pessoas eram levadas escravos. Então tinha pessoas de vários conhecimentos, de várias profissões, entende? Tinha a questão também quando alguém era culpado de um crime, tinha a questão de quando os pais vendiam os filhos. A gente vê lá José. José foi vendido pelos seus irmãos. E José era um nobre. José era um nobre em Canaã, né? Filho do patriarca Jacó. Era um nobre. Então José vai para o Egito, escravo. Então, não era só pessoas sem conhecimento, sem cultura que eram escravas, entende? Então, questão de dívidas também, não conseguisse pagar suas dívidas, se tornava escravo. Então, existia muitos, mas muitos escravos, tá? Então, aqui no versículo 5, diz, quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O fundamento nesse contexto é a sinceridade do trabalhador no exercício de suas funções, né? Muitos escravos faziam parte da comunidade cristã, assim como seus senhores, né? Haviam se convertido ao cristianismo. Então, Paulo exorta a trabalhar com sinceridade, né? Como se o serviço estivesse sendo prestado ao Senhor. Em outras palavras, vou fazer correto apenas quando estou sendo visto, apenas quando o patrão está perto. Vou me dedicar apenas quando o patrão está próximo. Quando o patrão não está, eu faço relaxadamente, de qualquer maneira, e não tenho aquele compromisso, aquela responsabilidade. Então, o cristão, ele vai dar exemplo em qualquer lugar. Se o patrão está presente ou não, ele vai fazer o seu trabalho perfeito. Entende? Como se o patrão estivesse ali do seu lado. Então, o modelo, o exemplo, a gente tem que dar em qualquer lugar. O testemunho a gente tem que dar em qualquer lugar. Os servos são exortados a evitar o serviço à vista, ou seja, o trabalho que visa apenas impressionar, agradar, ou apenas quando está sendo ali supervisionado, né? O mesmo não deve ocorrer hoje. Entende? O bom funcionário, ele deve orar pelo seu patrão, pela empresa que ele trabalha, ele tira o seu sustento daí, né? Não falar mal, nem agir com desonestidade e benefício próprio. Que testemunho estamos dando? A gente tem que entender, irmãos, que, primeiramente, nós somos servos de Deus. Às vezes nós estamos num trabalho que não gostamos, trabalhando numa empresa que não gostamos, e só falamos mal. Estamos amaldiçoando o lugar que nós tiramos o nosso sustento. Que testemunho é esse que nós estamos dando? Ore. Abençoe o seu patrão, sua patroa, a empresa que você trabalha. Ore. Esse é o nosso modelo, é o nosso testemunho. Nós somos servos de Deus em qualquer lugar. Nós estamos aqui para ser bênção na vida das pessoas, através de nós, do nosso testemunho. O maior testemunho, irmãos, a maior pregação é o exemplo. Não são palavras, é o exemplo. É o testemunho que estamos dando, entende? Versículo 7, seguindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Paulo ensina que os empregados sirvam aos seus patrões de boa vontade, né?
como se estivesse servindo ao Senhor, ou seja, em qualquer lugar, seja cristão, dê testemunho, faça o correto, tá? Então, esse ensinamento reflete uma espiritualidade prática. O cristão demonstra sua fé no ambiente de trabalho, reconhecendo que sua devoção a Cristo é o que verdadeiramente dá sentido às suas ações, em qualquer lugar. Nós somos servos de Deus. Versículo 9: Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para Deus não há acepção de pessoas. Então, ao tratar dos senhores, aqui Paulo dá uma orientação. Eles devem tratar seus servos, seus empregados, com respeito, no contexto aqui, seus escravos, né? Com respeito e justiça, abandonando as ameaças. É o que Paulo dá a instrução lá a Filemon, a carta a Filemon, a respeito do escravo Onésimo que tinha fugido, teve um encontro lá com Paulo em Roma. Paulo ganha ele para Cristo, e depois da orientação de Paulo, Paulo manda de volta para seu senhor, para Filemon, e Paulo diz: olha, recebe não como um escravo, mas como um irmão, né? Então, o respeito tem que existir. Essas instruções refletem o impacto transformador do Evangelho nas relações humanas, ao subverter as estruturas hierárquicas opressivas e promover uma liderança baseada na compaixão, no respeito, na responsabilidade. Então, os senhores, no contexto lá de escravos, né, no nosso contexto de patrão, são lembrados de que também tem um Senhor nos céus que não faz acepção de pessoas. Diante de Deus não há superioridade, posição ou status. Todos são iguais diante do Senhor, entende? Então, essa verdade desafia qualquer atitude de arrogância, abuso de poder, né? Encorajando uma liderança que reflete o caráter de Cristo e demonstre a fé cristã. Então, você é patrão, empresário, serve a Deus, dê o exemplo, né? Dê o exemplo, né? Porque você é patrão, que você vai humilhar o seu empregado. Haja com justiça, com retidão. Da mesma forma, você é funcionário ou seu empregado, respeite, dê o melhor, né? Dê o melhor, você é cristão em qualquer lugar. Então, que testemunho estamos dando, né? Então, Deus é o verdadeiro Senhor, sobre tudo e sobre todos, independente das posições sociais e hierárquica. Essa verdade desafia os cristãos a praticar a equidade, a humanidade em suas relações, especialmente quando ocupam posição de poder, tá? Então, Paulo dá instruções dos filhos aos pais, dos pais saber educar os filhos, os patrões saber respeitar, né, os seus empregados, e os empregados da mesma forma. Fazer seu trabalho não é que vá fazer bem correto, apenas quando está sendo supervisionado. Quando o patrão ou o gerente está longe, relaxa, faz de qualquer maneira. Que modelo, que exemplo está dando, né? Então, são essas orientações que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Aqui no capítulo 6, versículo do 1º ao 9. Deus abençoe.